Meu filho, minha filha, eu queria que ela lesse, só que ela anda lendo muito gibi. Você já disse isso? Eu queria dizer pra você que não é bem assim. Desde que você saiba com antecedência o que seus filhos vão ler, não há problema em ser gibi porque há bons gibis. Hoje, por exemplo, eu tive plena consciência disso. Eu participei de um evento aqui na minha cidade, no Instituto Federal, de lançamento de um gibi bastante conhecido de gerações brasileiras. Esse é um gibi da Turma da Mônica. Eu já tinha lido alguns gibis da Turma da Mônica. O Instituto Maurício de Souza ele tem muito cuidado com aquilo que é produzido e sempre de muita qualidade. E esse aqui é um gibi que me fez ter certeza de que sim, há bons gibis e não há problema, desde que você leia com antecedência o que seu filho vai ter acesso. Esse gibi, inclusive, é um gibi muito especial porque ele se dá na esteira de um programa federal chamado Envelhecer nos Territórios, né? O objetivo, né, desse programa é mapear as carências das pessoas com mais de 60 anos pelo país, porque afinal de contas estamos envelhecendo, isso é bom, sinal de que estamos vivendo mais, porém isso exige, né, do poder público como um todo um cuidado maior. Então, há um momento em que se faz pesquisas para mapear esse perfil da pessoa idosa e a gente está em contato direto com as pessoas 60 a mais. Porém, esse gibi visa atender a outra ponta, a ponta que um dia terá mais de 60, mas que hoje tem poucos anos, né? Ele foi pensado para crianças do Fundamental 1 que vai, né? Fundamental 1 vai até o 5º ano. E por que em forma de gibi? Aqui dá para a gente explorar a questão da linguagem. De que adianta eu falar que a nossa expectativa de vida tem aumentado ao passo que a taxa de natalidade tem diminuído, o que ocasiona um envelhecimento da população? Usar esses termos para falar para uma criança. Não, o gibi é uma linguagem bastante acessível, até porque ele é complementado, né? Ele tem os balõezinhos com as frases, mas ele é complementado com figuras e com capricho muito bom, né? Então ele vai tratar desse tema. Esse quadrinho aqui, ele é gratuito, né? Ele será distribuído gratuitamente, ele não pode ser comercializado e ele tem como tema uma palavra grande, intergeracionalidade. Ele vai tratar disso, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira que chega na criança e de uma maneira muito leve, né? Eu já tive o prazer de ter o meu exemplar aqui, eu peguei hoje e rapidamente eu já pude ler ele, muito gostoso, muito prazeroso, como eu disse aqui, né? A linguagem de um quadrinho é uma linguagem muito interessante, porque tem um balãozinho, tem a imagem aqui dos personagens, aqui nós estamos falando de Turma da Mônica, tem personagens bastante conhecidos dos brasileiros, né? E o início dele se dá com um personagem bastante conhecido, perseguido muitas vezes pela Mônica, né? Temos aqui o Cebolinha, que tem a fala presa, e tem um amigo, estão aqui brincando, e uma jovem. Assim começa com esse título aqui, Convívio sem Preconceito e Discriminação. Estão lá brincando, quando essa irmã mais velha do amigo do Cebolinha se desentende com a sua avó, que são duas personagens. A moça se chama Chabel e a sua avó se chama Xepa. Elas aqui vão discutir porque a avó não concorda com o tipo de roupa que a sua neta está usando, né? Há um conflito aí entre gerações. E a gente vai tratar dessa intergeracionalidade por meio do quadrinho de maneira muito leve, não é uma palavra grande, mas que ela significa uma coisa bastante interessante, que é propor o estabelecimento de vínculos entre pessoas que estão em diferentes fases da vida. E a gente vai andar aqui com a história, a gente vai falar, inclusive, até nesse quadrinho, inclusive,
reflexões existenciais. A gente vai, nesse quadrinho aqui, o Mário de Souza e sua equipe vão tratar desse tema de uma maneira interessante. Vai falar sobre convívio, por exemplo. A gente está falando aqui de pessoas de idades diferentes. Em um dado momento, por exemplo, inclusive a gente consegue notar que há até uma mudança de cor. Os balãozinhos geralmente são brancos. Quando há uma questão mais, digamos assim, mais existencial, até o quadrinho ele muda de cor. O balão agora se torna amarelo, né? Há uma reflexão sobre convívio. O personagem aqui questiona, mas como que elas brigam tanto, né? A Chabel e a Xepa brigam tanto se elas olham, se veem todo dia. Aí a mãe da Chabel vai dizer, olha, se vê todo dia é uma coisa, convívio é mais do que isso. Ela diz o seguinte, aqui no balãozinho colorido, o convívio não se resume a viver na mesma casa e a falar só bom dia ou boa noite. Isso aqui a mãe da Chabel explicando. E ela vai propor aqui de uma maneira bem lúdica, com o auxílio de vários personagens aqui tradicionais da Turma da Mônica, reflexões acerca disso, de como as pessoas, né, veem como as pessoas veem as pessoas com mais de 60 anos. Então, é tudo muito rico, com personagens que facilitam, né, prendem a atenção da gente. Os adultos também que pegar esse gibi para ler vão ter esse momento nostálgico. E como a imagem, né, a linguagem visual também complementa a linguagem escrita, né? Se a gente está falando de envelhecimento, a gente está falando de um país que até 2050 projeta-se que tenha mais de 30% de pessoas com 60 mais. A gente vê aqui a figura, né, do mapa do Brasil com a barba já branca. A gente vê o Cebolinha também conversando com seu amigo, ele evoca aqui, ele se imagina na terceira idade, ele e a Mônica já idosos, ela com o coelhinho correndo atrás. Então, eu estou convencido de que o quadrinho, de que o gibi, de que o HQ, de que o graphic novel, seja lá qual nome você der, se ele tiver uma boa curadoria, como é o caso aqui, seu filho vai aprender bastante coisa, muito útil, por sinal, de uma maneira bastante leve, né? De uma maneira bastante bela. Então fica aí a dica, né? Sim, leia e dê para seu filho ler. Quadrinho, gibi. Claro, você vai ver antes, mas você vai perceber, ao fazer esse juízo prévio e antes de passar para sua criança, que há sim muita coisa boa. Em especial, fica a recomendação da leitura, caso você tenha acesso. Turma da Mônica, Intergeracionalidade.